Educação é ideologia? A educação é ideológica, afirmava Paulo Freire, assim como afirmam seus seguidores. Quando a educação é ideológica, ela vira panfletagem política. Se suprime o ensino em prol da educação ideológica. Sistema solar não é uma ideologia, e sim uma concepção advinda da ciência. A sintaxe não é uma ideologia, são regras de escrita e de como funciona a língua portuguesa. Matemática não é ideologia, e sim um sistema lógico. A proposta de Paulo Freire é suprimir o ensino em troca da panfletagem ideológica, com a inversão e a falaciosa afirmação de que a educação seria ideológica. Uma grande mentira! Professores que acreditam nisso. É uma vergonha. Educação não é ideologia, educação é conhecimento, razão, liberdade, poder de escolha. Não é doutrinamento. Mas nos últimos 100 anos o Brasil vem confundindo educação com doutrinação através da escola nova. E essa confusão não foi por acaso, ela é construída. Ela foi construída por Anísio Teixeira, participante da Intentona Comunista de 35, comunista. Queriam usar a escola pública como palco de militância para panfletagem política, para fomentar a luta de classe. E hoje eu vou mostrar, com base no meu livro, A Coletivização do Indivíduo através da Educação no Brasil, como essa ideia foi plantada. E por que dizer que a educação é ideológica? É uma das maiores farsas intelectuais da história recente. É uma grande mentira. Desde a década de 30, a escola brasileira deixou de ser um espaço de ensino e passou a ser um campo de disputa. A partir do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, do Anísio Teixeira, que é quem leva o nome do INEP, e das ideias de John Dewey, Vygotsky e Paulo Freire, a pedagogia passou a ser usada como um instrumento político. O foco deixou de ser ensinar o aluno a pensar, a raciocinar, a escrever corretamente. Até os verbos estão proibidos. Estão proibindo matemática. Tem uma resolução da prefeitura que proíbe o ensino de escrita nas creches. Enquanto a creche da particular, eles aprendem a escrever e a ler em 2, 3 idiomas. No Brasil é proibido. E passou a se moldar o aluno a pensar como o grupo deseja. O ensino direto, diretivo, objetivo, metódico, disciplinado, através do método, através da didática, foi sendo perseguido, eliminado gradativamente e acusado de autoritário. Uma outra inversão. O professor que ensinava virou opressor, através das ideias de Paulo Freire. Ele é o opressor. Ao querer fazer o aluno não aprender e ser doutrinado, ele passa a ser um verdadeiro opressor. E o aluno que precisava aprender virou oprimido. Claro, ele é oprimido na mão de Paulo Freire. Ele é oprimido e lhe é negado o ensino, lhe é negado o ensino da sintaxe. É por isso que a escola pública está desse jeito. Os alunos quebrando a escola, batendo no professor, porque eles não são condicionados, eles não são educados, eles não aprendem a estudar, eles aprendem a debater, porque a escola virou um palco de panfletagem política, de debate. A escola nova propõe essas metodologias chamadas de ativas, que a única coisa que funciona na metodologia ativa é a parte tradicional que ela carrega, porque ela não tem nada, ela é debate. Se suprime o ensino para se fomentar um debate dentro da sala de aula. É um absurdo. É contraproducente. É contra o ensino, é contra o método, é contra a didática. O que você entende por método? Método é um sistema gradativo de ensino baseado no ensino objetivo de algum sistema lógico. Não é doutrinamento.
A partir do momento que o Paulo Freire fala que a educação é ideológica, ele inverte isso. Quer dizer, se a educação é ideológica, eu posso fazer o que eu quiser com ela. E é o que eles queriam. É a proposta da escola nova, transformar a escola num palco de panfletagem política. Paulo Freire deixa isso muito claro em sua obra A Pedagogia do Oprimido. Veja o que ele mesmo diz, abro aspas. A pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista e libertadora, terá dois momentos distintos. Sabemos que a classe dominante usa de vários artifícios para impregnar sua ideologia. E mais adiante, Paulo Freire diz: a pedagogia do oprimido deve ser forjada com ele, não para ele, enquanto homens ou povos na luta incessante de recuperação de sua humanidade. Essas frases mostram que para Paulo Freire, educar é fazer política. É tomar partido na luta de classes, é transformar a sala de aula em um espaço de militância. Paulo Freire chama o sistema de ensino que ensina de educação bancária. O professor de depositante, o aluno de depositário. Ele ridiculariza o professor, ele ridiculariza o aluno, ele ridiculariza a educação. Em prol do quê? Da panfletagem política. Mas essa visão é profundamente equivocada, porque a educação não é luta de classes, é busca pela verdade. Quando a escola abandona o conhecimento objetivo e adota o discurso ideológico, ela deixa de formar mentes livres e passa a fabricar seguidores. Freire chama de educação bancária o ensino diretivo, com método, com conteúdo, com cronograma, com didática. Ele condena isso, assim como John Dewey, assim como Anísio Teixeira. Mas é exatamente essa estrutura que permite que um aluno aprenda a ler, a escrever, a pensar, a progredir, a ser preparado para a vida, para viver em família, para viver em sociedade, né? Mas família, sociedade, tudo isso para eles é ideologia, né? É uma ideologia que precisa ser destruída. A família precisa ser destruída, ela é patriarcal, ela vem de um sistema capitalista que precisa ser destruído, combatido. Aí só no sistema capitalista dele, só o que vale o quê? O Estado e o imposto. Como se o imposto não fosse capitalista. É um monte de absurdo. Aí eles suprimem a matemática em prol de ideologia. Suprimem a sintaxe em prol de ideologia. Tá, vamos ensinar o aluno a ler textos ideológicos de esquerda para seguir o lulopetismo. Quando o professor é proibido a ensinar, quando a aula vira roda de conversa política e quando o mérito é substituído pela militância, a escola morre, a educação morre e nasce a doutrinação de Paulo Freire. No meu livro A Coletivização do Indivíduo através da Educação no Brasil, eu mostro que todo esse processo foi planejado. A escola foi sendo desfigurada aos poucos. Primeiro retiraram o método. Depois eliminaram a exigência. Mais tarde transformaram o professor em mediador e o aluno em protagonista. Mas um protagonista sem roteiro, sem conhecimento, sem direção, sem objetividade, sem método, sem didática, sem diretividade, sem preparo para a vida. O resultado é o que vemos hoje. E é claro, o governo quer o quê? Liberar as drogas. Milhares de alunos que concluem o ensino fundamental sem saber ler, sem entender o que lê, analfabeto funcional, sem saber escrever ou fazer contas básicas. E no lugar do conteúdo encontram ideologia, eles vão dançar funk, porque o funk é cultura para eles. Já que tudo é ideologia, eles põem o que eles quiserem na cabeça da população carente. E eles usam a população carente como massa de manobra política, e eles vêm falar de movimento social que não produz nada, que não leva o pobre para lugar nenhum, só deixa mais pobre e mais doutrinado. Freire dizia que o aluno devia tomar consciência de sua posição no mundo, mas ele esqueceu de ensinar o aluno a compreender o mundo com base no conhecimento real. A educação virou um espelho de ressentimento social, onde o esforço é desvalorizado e o fracasso é romantizado.
o mérito foi substituído por equidade e a disciplina por inclusão a qualquer custo. Mas não há inclusão quando ninguém aprende. Não há justiça quando o mérito é punido. E não há liberdade quando a escola impõe uma ideologia. Educar não é doutrinar, educar é instruir, é ensinar. E você só ensina com método, com disciplina, com didática. É preparar para a vida, não é preparar para ser um debatente político. É formar raciocínio lógico, a escrita, o caráter, a sintaxe, a consciência crítica, sem rótulos, sem bandeiras, sem discursos prontos. Sem movimento social. Ensinar é libertar pela razão e não pela revolta. Quando me perguntam se a educação é ideológica, eu respondo não. O que é ideológico é o uso que fazem dela. Educação verdadeira é universal, é clássica. 2 mais 2 serão 4 em qualquer país, em qualquer regime, em qualquer tempo. A sintaxe da língua portuguesa é como ela funciona. O ensino da escrita não é a psicogênese da língua escrita que a criança vai desenvolver através de hipótese. Não existe hipótese. A escrita é grafema e fonema. É como funciona, é um sistema de codificação da fala. Não é ideologia. A ideologia muda conforme o governo. A verdade não. Portanto, não aceite de maneira nenhuma a farsa de que educação é ideologia, educação ideológica. Eduque-se para pensar, ensine para libertar de verdade, para preparar pela vida. E lembre-se, a escola deve ser um templo de conhecimento e não um palanque de panfletagem política. Leia o meu livro, A Coletivização do Indivíduo através da Educação no Brasil. Um grande abraço, deixe seu like.